Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Vamos a mais uma aula para hoje, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ensino religioso, aqui na Religião Totalmente Sem Tabu. Vamos falar hoje sobre rituais, continuando o nosso conteúdo. Nós já falamos sobre mitos, falamos sobre alguns rituais e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ritual aqui na nossa aula de ensino religioso do sexto ano. Então, vamos lá. Os ritos religiosos. A gente sabe que, como a gente já estudou, toda religião ela é repleta de ritos. Os ritos, eles fazem parte das religiões. Toda religião tem, por menor que seja, o seu campo ritualístico, certo? Os ritos são cerimônias especiais que manifestam a fé de um povo e que são diferentes em cada religião. Existem ritos que se repetem em diversas religiões, porém, muitas vezes eles têm a mesma função, porém são feitos de modo diferente, como nós vamos ver mais adiante. Os ritos podem ser associados aos mitos e são expressos por meio de gestos, símbolos e comportamentos. Como eu disse, todo mito, todo rito, ele tem sempre uma associação a uma história que passou. E todo rito tem um significado, ele simboliza alguma coisa. E também, além do próprio rito ser o símbolo de algo, também é utilizado objetos simbólicos normalmente nesses ritos. Então, vamos falar um pouco sobre rituais de nascimento. Por exemplo, entre os muçulmanos, quando uma criança nasce, é comum que a primeira coisa que essa criança escuta, assim que ela nasce, o pai toma essa criança nos braços e fala alguns trechos do Alcorão no ouvido da criança. Então, essas são as primeiras palavras que uma criança muçulmana escuta, trechos do Alcorão que são recitados pelo pai ao pé do ouvido do bebê recém-nascido. Depois disso, depois de passar 3 dias que o bebê, 7 dias que o bebê nasceu, então é raspada toda a cabeça do bebê, o cabelinho dele é pesado, e depois, o mesmo peso que o cabelo do bebê teve, o pai e a mãe vão distribuir em prata para famílias carentes, tá certo? Então, o pai e a criança deve doar para a família carente o equivalente ao peso do cabelo do seu bebê. Por fim, é feito um banquete com carne de carneiro como um prato principal. E aí essa criança já está introduzida na religião muçulmana, certo? Já para o hinduísmo acontece algo também parecido nessa apresentação dessa criança, esse ritual simbólico de apresentação religiosa dessa criança. Mas eles têm um tempo maior para fazer isso. Na tradição hindu, o bebê tem a cabeça raspada antes de completar 3 anos. Não precisa ser assim que nasce, como é no Islã, até 7 dias, certo? Esse ritual é feito pelo pai da criança ou por um sacerdote, certo? O cabelo dela é raspado e é oferecido às divindades. Depois passa-se uma mistura de sândalo na cabeça da criança com curcuma. E isso eles acreditam que vai abrir os caminhos da criança e dar boa sorte. Então, eu trouxe aqui 2 rituais de iniciação religiosa, de 2 religiões que a gente conhece pouco, né? E agora vamos falar, por exemplo, do ritual de iniciação cristão. E esse ritual de iniciação cristão, ele se dá em todas as vertentes do cristianismo, tanto no catolicismo quanto em qualquer vertente do mundo evangélico, ou seja, em qualquer igreja evangélica de qualquer nome. Para os católicos, o batismo deve ocorrer ainda quando a criança é pequena. É uma tradição que católicos batizem ainda as crianças pequenas, que é uma apresentação dessa criança ao mundo religioso, a Deus, e é como se fosse o cancelamento do pecado original. Já no mundo evangélico, o batismo significa a entrada dessa pessoa no cristianismo, é a aceitação que essa pessoa tem das palavras e dos ensinamentos de Jesus. Então, esse batismo no mundo evangélico, ele tende a acontecer quando a pessoa já tem capacidade de escolher, ou seja, quando ela é adulta. Essa é a condição mais utilizada, o que não quer dizer que seja a única, tá, pessoal?
Um outro ritual importante que acontece em muitas religiões é o casamento, tá? O casamento ele vai acontecer no cristianismo, no mundo islâmico, no mundo judaico, ele vai acontecer no mundo hindu. Então, o casamento, a união de duas pessoas, né, frente a Deus, a promessa de amor eterno entre duas pessoas feitas diante de Deus, ela é feita em inúmeras religiões. Muitas religiões aceitam o casamento como uma prática ritual religiosa, certo? Lembrando que o casamento ele não é apenas religioso. A gente sabe que existe o casamento secular, que é o casamento civil, e que não está vinculado à prática religiosa, que é um contrato, um documento que você vai lá e assina, e a partir daquele momento você está civicamente casado com a pessoa, e não diante de Deus, mas diante da justiça. Trouxe também aqui rituais que acontecem dentro do mundo africano, que são as danças rituais africanas feitas para os seus orixás. Cada orixá tem a sua própria dança, cada orixá tem a sua própria música. Então, esse também é um ritual que se faz para iniciar pessoas dentro do mundo, né? Inicia-se pelos rituais comuns dentro do mundo afro, de religiões afro. Lembrando que o ritual de iniciação afro é um ritual bem complexo, bem mais complexo do que os rituais, por exemplo, do cristianismo. A preparação para você se tornar uma pessoa do culto da Umbanda ou do culto do Candomblé é uma preparação bem rigorosa e que dura anos até você começar realmente a sua iniciação, certo? Também nós vamos ter aqui rituais no budismo, certo? O budismo é uma religião que tem muitos rituais, mas um dos principais ritos, que a gente pode até considerar como um ritual dentro do budismo, é a meditação, certo? A meditação é uma prática comum entre todos os budistas e eles fazem essa meditação exatamente para ter o contato com o sagrado, para ter o seu contato espiritual com o que para eles é sagrado, que é o próprio eu. Dentro do mundo islâmico, além do batismo que a gente já viu, eles também têm rituais diários de oração. Todo muçulmano, obrigatoriamente, ele precisa fazer 5 orações por dia, e todas as vezes que ele vai fazer essa oração, ele se volta para Meca, né? Ele faz a oração sempre virado para Meca, que é a cidade sagrada do mundo islâmico. E é importante demais para todo muçulmano fazer essa oração. Em países de hegemonia islâmica, nos momentos de oração, que são início da manhã, meio-dia, às 3 da tarde, fim da tarde, início da noite, você vai sempre perceber que as pessoas param onde elas estiverem e se ajoelham e faz a oração. Isso pode ser no meio do shopping, no trânsito, para o carro, estica o seu tapetinho ali, faz a oração, enrola o tapete e segue a vida. Mas na hora da oração, o mundo islâmico, o mundo muçulmano para fazer as orações que eles precisam fazer. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido um pouco mais sobre rituais. Hoje nós falamos um pouco sobre rituais de iniciação em algumas religiões e depois falamos um pouco sobre outros tipos de rituais que acontecem com mais frequência, certo? Espero vocês na aula. Qualquer dúvida, anotem para a gente poder debater na nossa sala de aula. Até a próxima.